Oi, Nara, agora sim, eu escutei a Nara, certo? Boa tarde, Maria Clara. Como é que você está, meu amor? Amor. Boa tarde também, a tia. Estou bem, meu amor, graças a Deus. E espero que vocês tenham recebido as notas, né? Boa tarde, Taimon. Como é que você está, meu filho? Boa tarde, tia. Como vai? Desculpe ter Estou o bem, graças pequeno a atraso. Deus. Não, que é isso, ainda vai dar uma hora, falta um minutinho. Pessoal, eu estou. Sabe o que a senhora estava dizendo? Voltar a falar? Como é, Taimon? Sabe o que a senhora estava dizendo? Eu cheguei na parte que a senhora falou notas. Estou conversando um pouco com vocês, certo? Antes da gente iniciar a aula. Aí, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu estou, né? Vou falar para vocês como é que foi as notas do nosso quarto período, a parcial, certo? Se eu não me engano, só quem levou tudo assim, minuciosamente no caderno foi o Taimon, certo? Se eu não me engano. Mas eu observei tudo que estava no sistema. Aquele aluno que não levou, certo? Lá para a escola, eu dei a nota pelas atividades no sistema. O menino que colocou lá, tudo bem bonitinho, não se preocupe que ele está com a nota dele, tá certo? Na próxima semana, quando eu receber é, do coordenador, né, a planilha que eu deixei na escola, eu vou falar para vocês a nota de cada aluno, tá certo? Você me manda mensagem no PV e eu digo, ou então eu falo na sala mesmo. Até porque é todo mundo aqui é na mesma sala, não tem problema, certo? E eu coloquei a nota, né? Os alunos que enviaram a nota lá no sistema, eu coloquei a nota também. Ah, eu não enviei, eu não mandei as coisas para a tia lá na escola, eu estou prejudicado. Não, gente, certo? Não se preocupe que aquele menino que colocou tudo no sistema, ele está com a nota dele, certo? Não deixei ninguém sem nota, a não ser aquele menino que não me enviou nada, certo? Mas o menino que fez lá, que colocou lá no Classroom, ele está com a nota dele, tá bom? Pode ficar despreocupado. Tia, Oi, meu amor. eu mandei o caderno quando eu fui mandar colocar os livros lá na escola. Mandei o caderno também. Tem Foi? problema? Não, não tem. Eu estou dizendo assim que eu olhei os que estavam na escola, certo? Mas teve muitos alunos que não enviaram o caderno de literatura para a escola. Mas eu estou tranquilizando vocês, certo? Que o que estava no sistema, eu aproveitei tudo, certo? Dei uma olhadinha. Sim, eu vi sim também, viu, Maria Clara? Não se preocupe que todo mundo já está com as suas notas. Só ainda não coloquei no sistema porque o coordenador pediu para ficar com a planilha lá, certo? Para ele fazer tipo assim uma avaliação, né, com os alunos que estavam faltando entregar a nota, tá bom? Mas todos já estão com notas, ok? Fiz uma vistoria no sistema minuciosamente, certo? E não se preocupe que todo mundo já está com nota, ok? Então vamos lá, né? Eu vou iniciar fazendo a frequência, tá bom? E vocês habilitem o microfone e respondam, tá bom, meus amores? Vamos aqui. Vou começar com sexto ano A. Sexto ano A, tá certo? Aí vocês vão habilitar o microfone e vão responder, tá certo? Vamos lá, número um, sexto ano A, tá certo? Vocês vão habilitar o microfone e vão responder, tá certo? Número um, número dois, três, quatro, cinco,
6, 7, 8, Presente. 9, 10, 11, Presente. 12, 13, 14, 15, Presente. 16, 17, 17, Tia, é só até o 16. Tia, perdão, tia, aqui estou eu, presente. Simon, estava olhando aqui uma coisa lá dentro. o 16, né? Time 16. Sim, só 16 do sexto A. Muito bem, muito bem. Vamos para a turma do sexto ano B. Muita atenção, viu, gente? Por favor. Sexto ano B, número 1, 2, 3, Presente. 4, 5, Presente. 6, 7, 8, 9, Presente. 9, 10, 11, 12, Presente. 13, 14, Presente. 15, 16, 16, né? Termina no 16, né? Também, gente? Show. Vamos lá. E agora, né? Vamos iniciar. Tia, Tia? Oi, morreu-se. tia, pode nos ouvir? Será que a internet dela caiu? É bem provável que sim, né? Não tem áudio também. Talvez não tenha mais aula da tia. Carlos. Tá todo mundo invocando esse professor Carlos. Não tem aula do professor Tomé e também não tem aula agora da tia. Graças a Jesus Cristo, de geometria. Trezentos e 313. Ah, o professor
professor também aparentemente mandou uma atividade pra gente fazer na hora da aula dele. Atividade para grupo 3. Ok, Não precisa dizer né? para tempo. Tipo, a melhor aula não vai ter. Porque só porque é a melhor. Se fosse a pior, teria. Geometria é legal, porque eu acerto quase tudo e vocês também. Eu acerto tudo. Não errei, eu só erro às vezes. Eu tenho Nenhuma aula é legal. sim. A aula de música do professor Carlos Leite é legal. E a de história e geografia. É uma merda. Não, é legal. Quando o professor pegou o piano e ficava tocando músicas de série pra gente adivinhar. Aí foi legal. Pegou Pyong e tacou mosca, é o quê? As músicas da série que a gente assiste, que era a Família Adams. Aquelas músicas. Eu sei, mano, lembrei. Aquilo foi legal. Abasterás. Eu adoro quando a tia Marília usa eu de exemplo. Nossa, que falso. Eu adoro quando o professor usa eu de exemplo. É legal. Eu me sinto especial. É legal você usar de exemplo, mas tipo, só quando o exemplo é positivo. Mais ou menos. Se você é negativo, você não vai ficar muito contente com isso. Falta quadrilha do nada. Ô, Nara, não me lembra disso, não. Ei, Maiane, eu acho que eu nem te mandei. É por causa que eu só mandei para as pessoas que estavam na foto. Tem a Maria Letícia, eu, a Letícia e a Nara. Na quadrilha do primeiro ano. Nossa. Eu tava me sentindo um garanhão. Eu tava todo arrumado, todo positivo, todo feliz da vida. Meu pai era a Letícia Gomes. Não era pior que era verdade. Eu achei a foto fofinha. Eu tenho uma foto aqui minha que eu dancei com o Gabriel na quadrilha. Eu também tenho, quem não tem? Nossa, Nádia, que original. A Monique também cortou o cabelo dela bem curtinho. Nara, não, Maiane, desculpa, Maiane, meu Deus, eu tô bravo, misericórdia, eu vou parar de falar. Eu vou mandar foto pra tu, pera, da quadrilha. Pera aí, depois, espera. Ai. Sim, então, tipo, a tia não vai entrar. De boa. Se continuar assim, a gente vai ter 3 aulas. Só 3 aulas. Se cair mais um professor, é melhor fazer assim. Gente, vai embora logo de uma vez, porque não vai ter Tomé, não teve ninguém, vai ter lá o quê? Mais um Arrasou, arrasou na resposta, Nara. Deixa eu ver a foto aqui do Gabriel, pelo amor de Deus. Eu vou morrer de rir, eu tô sentindo. A Letícia, as duas Letícias. Eu aproveitei e mandei pra Monique, que eu acho que a Monique não viu. As duas Letícias junto, o Gabriel lá no meio, mó assim, tipo, e a Nara do lado, tá ligado? E a Letícia com um oi medonho na Nara. Nara, desculpa, viu? Desculpa. Eu tô te devendo 2 pet e um Trahara agora na Dotme. Eu tô te devendo 2 pet e um Trahara.
quando é isso, Gabriel? Misericórdia. Foi no infantil. Não, foi no infantil 5. Foi no primeiro ano. Eu também tenho uma foto com o Gabriel que o Gabriel foi meu pai. Acho que foi infantil isso, cara. Muito. Qual foi? Que eu tinha sido a noiva e o Taimon que era meu pai. E ficava contigo, tu só voltava a tacar uma pedra em nós. Não, é sério, pelo amor de Deus. Nossa, Lara, por que, ué? Nossa. Eu ficava com muita raiva de mim quando eu Legal, na hora que eu vi um homem das cavernas com o cabelo lá no chão. Rapunzel. Rapunzel masculino. Foi muito bonito. Passando na rua, vou achar que eu sou um cientista maluco. Pronto, gente, a minha internet caiu total, viu, gente? Eu fiquei sem conexão e tá muito fraco aqui, mas vamos ver se vai dar certo, tá certo? Tô só tentando aqui reiniciar. Tô só tentando reiniciar aqui o computador para ver se dá certo, viu? Mas vai dar certo. Pronto. Vamos aqui ver se dá certo. Por enquanto que a senhora saiu, a gente estava falando sobre corte de cabelo e quadrilha. Mas vamos continuar aqui na aula, tá certo? Vamos aqui. Pronto, vai dar certo, viu, gente? Pelo amor de Deus, o negócio é brincadeira, viu? Mas vai dar certo. Pronto, pronto. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, então pronto, vamos aqui, gente. Hoje eu vou trabalhar com vocês tipos textuais, certo? Eu já trabalhei com vocês crônica, fábula, romance, vários gêneros, não é isso? E hoje eu vou trabalhar com vocês, eu fiz um apanhado, certo? De tudo que já foi trabalhado, para a gente fazer, tipo assim, enxugar o que foi trabalhado, tá certo? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês tipos textuais. Existe uma diferença entre gêneros textuais e tipos textuais, né? Existe. Em português, mas eu já não consigo me lembrar qual a diferença de cada um. Era bem confuso. Que coisa boa que vocês já estudaram esse conteúdo. Então, vamos aqui, né? Embargar nessa viagem. Eu trouxe aqui um texto reflexivo, certo? Para a gente debater um pouquinho, que diz o seguinte: ame-se muito, certo? De verdade. Aprenda a ser mais humilde. E quando pensar em desistir do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite, certo? Então, é interessante que antes de mais nada, de qualquer coisa, você se ame, você goste de você, certo? Você se dê valor. Porque se eu não me der valor, quem vai dar? Certo, gente? Então, antes de mais nada, se dê o valor merecido, certo? Aí eu venho aqui, tipos textuais. O Taimon, leia aí para mim essa parte. Taimon? Um segundo, Tim. Tá, deixa eu ler. Tipologia textual. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo. Pronto. Então, o que acontece? Eu já trabalhei com vocês, né? Esses tipos de texto. Aí, o que acontece? A gente já viu como o Taino já falou, existe uma diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. O que é tipos textuais? Tipos textuais é quando eu estou falando de texto narrativo, texto descritivo, texto argumentativo, texto expositivo. Eu estou o quê? Eu estou especificando um determinado texto.
Agora, quando eu falo de gêneros textuais, aí eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando do gênero daquele texto. Por Como se exemplo, fossem os exemplos desse tipo de texto. exatamente, Taimo. Tipos de texto, eu estou dando exemplos de determinado texto. Gêneros textuais, eu estou trabalhando com o gênero daquele texto. Por exemplo, fábula, certo? Fábula, ela tem a sua característica própria. Eu posso dizer que claramente uma característica da fábula, a fala dos animais, né? Então, o que acontece? Existem suas características específicas, tipos textuais, eu vou lhe dar o quê? Exemplos, como textos narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, argumentativo, certo? Então, estou dando exemplos de determinados textos, certo? Então, quando eu falo tipos textuais, é a mesma coisa de eu estar falando de tipologia textual, certo? Tipo, certo? Vem de vários textos. Logia é da lógica. E textual é do texto que eu estou expondo. Ok? Tinha uma curiosidade aqui pra gente. Em, perdão, em literatura, nós só vimos dois tipos, foram narrativo e acho que já mas tem outro ali que é dissertativo. O dissertativo nós já vimos em produção textual, porque nós já vimos redação. Produção textual. Aham. Porque redação, como o professor sempre diz, é um texto dissertativo argumentativo. Isso. E agora, nós vamos detalhar para vocês, começando com o texto narrativo, certo? Quem pode continuar, Taimo, fazendo a leitura? Agora nós vamos especificar o texto narrativo. Pode ler, Taimo. Ok. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, como eu falei para vocês, só um minutinho, Taimo. Existe uma marca, certo? Que ela é fundamental no texto narrativo. O que é, tia? Que marcas são essas? São as ações dos personagens, o que os personagens eles estão fazendo, e quando eles estão fazendo, eu estou trabalhando a ação dos personagens, certo? E existe também algo relacionado ao tempo, certo? Ele está, a ação dele é no passado, ou no presente, ou no futuro, certo? Onde é o espaço? É no sítio, é na fazenda, é na cidade, é no shopping, é no parque, é na escola, certo? Então, esse espaço é onde está acontecendo a história, certo? E assim, a narração engloba o que se chamamos de 5 elementos da narrativa. Existem 5 elementos da narrativa, para que você consiga realmente compreender esses elementos. Eu trouxe aqui para vocês bem detalhado, onde tem o enredo. Como é que eu identifico o enredo? Pode ler, tá? enredo designa a história da narrativa, dependendo de como a trama é contada. Ele é classificado em 2 tipos: enredo linear, sequência cronológica, e enredo não linear, não possui sequência cronológica. Ou seja, certo? O enredo, ele divide-se em 2 tipos, certo? O linear, que é aquele texto bem certinho, certo? Começo, meio e fim, um espaço bonitinho, um tempo bonitinho, certo? Ele segue toda uma sequência cronologicamente. Do jeito que a novela começa, o escritor já tem escrito até o fim, o autor, certo? Já um enredo não linear, certo? Ele não possui uma sequência cronológica. Ele vai sendo construído, certo? No decorrer da história,
Ele existe essa abertura das modificações, porque Eu não ele não entendi. linear. Em relação ao não linear. Não consegui entender. Não escutei. Fala de novo, amor. Eu quero dizer, eu não entendi em relação ao não linear. Pronto. O não linear é o quê? Certo? É uma história que ela não tem, não, por exemplo, o autor começa a ensinar aquela história e ele ainda não está, a história ainda não está finalizada, certo? Ela tem modificação. É tanto que existe o seguinte: tem novela que muitas vezes a autora ou o autor ela faz tipo assim uma pesquisazinha. O que é que você quer que aconteça, né, com o protagonista da novela? Por que que ela pergunta isso? Porque é uma história não linear, certo? Ele não está seguindo, certo, uma sequência cronológica. Ela deixou aberto, certo? Para que aconteça outros acontecimentos. É diferente de uma história linear. Uma história linear, a autora ou o autor, ela só coloca no ar depois que ela finaliza a história dela. E ela vai entregar para os personagens já tudo pronto e acabado. Tá aqui, essa aqui é a sua fala, certo? Por quê? Porque é uma história narrativa que tem um enredo, certo? Com a sequência cronológica, tudo bem arrumadinho já. Já quando eu falo do enredo não linear, certo? Não linear, acontece o quê? Que eu tenho espaço para me inovar aquela história, porque a história ainda não está finalizada pelo autor, ok? Então eu posso Tipo, então quer dizer que, tipo assim, é como se eu fosse o autor e entregasse uma história ainda não concluída. Eu chegasse em determinado ponto, encontrasse uma brecha para os leitores. Aí, dependendo do que os leitores pudessem achar, eu faria uma modificação na continuação dessa história. Seria assim? Exatamente. Desse jeitinho que você entendeu. Como a senhora deu o exemplo da novela, né? Exemplo da novela, por exemplo, conforme vão saindo os episódios, eles vão perguntando aos telespectadores, mais ou menos assim, né? O que Sim, você como vai andando a história, né? sim, sim. Desse jeito mesmo, viu? Do jeito que você está compreendendo mesmo, certo? Aí eu venho para o narrador, certo? O narrador, também chamado de foco narrativo, porque vocês podem observar que o narrador, ele é aquela pessoa centralizada, que ele tem um foco naquela narrativa, certo? E representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador são, como eu já falei para vocês, ó, em várias aulas eu já falei para vocês. Existe o quê? O narrador observador. O narrador observador não faz parte da história, sendo somente um observador, certo? Então, o narrador observador não faz parte da história, sendo somente um observador. Existe também o narrador personagem, certo? O narrador personagem faz parte da história. E existe também o narrador onisciente. Esse narrador, ele conhece todos os detalhes da história, ou seja, da narração. Ele conhece até os pensamentos dos personagens. Olha aí, para vocês observarem como o narrador onisciente, ele é assim, certo? De uma importância imensa. Por quê? Porque ele conhece até o pensamento dos personagens. Por quê, Taina? Porque ele já leva um texto com um enredo linear. Já é tudo pronto e acabado. Ele não utiliza um enredo não linear. Ele utiliza sempre um enredo linear. Por isso que ele é chamado de narrador onisciente. Por quê? Porque ele conhece todos os detalhes do texto, da história.
ele já tem o começo, meio e o fim, tudo acabado, porque ele trabalha com um enredo linear. Ele não deixa espaço para que ninguém dê o seu pitaco. Ah, eu quero que o personagem, né, principal case com a mocinha, case com a princesa. Não, ele já traz toda a história pronta. Aí existe também os personagens, certo? Os personagens são aqueles que fazem parte da história e podem ser, certo? Os personagens, eles podem ser personagem principal, como eu falei para vocês, né? O protagonista da história, aquele que todo mundo fica torcendo, né? Que aconteça isso, que aconteça aquilo. E existe o personagem secundário, aquele que está na história participando, certo? Ele só não tem o nome de principal, autor principal, não, mas ele faz parte da história, certo? Existe também o tempo. Esse tempo, pessoal, ele é o quê? É o que marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos. Por exemplo, o tempo cronológico e o tempo psicológico, certo? Esse tempo cronológico é quando eu controlo o meu tempo, certo? Digamos que eu tenho que gravar essa novela ao pôr do sol, certo? Então tem que ser naquele horário, no pôr do sol. Já quando eu trabalho com o tempo psicológico, certo? Eu vou trabalhar o quê? O emocional do leitor, do espectador, de quem está assistindo, certo? Eu vou fazer com que a minha narrativa, que o meu personagem, certo? Ele transmita essa emoção para o leitor, para o espectador, certo? Que tenha esse sentimento. Vou trabalhar também o espaço. O espaço, ele representa o quê? O local ou os locais. Como assim, tia? Eu posso criar, né, a minha história só na praça. Mas também eu posso criar a minha história na escola, na minha casa, na praça, no shopping, certo? Eu posso utilizar vários locais em uma única história. Onde se desenvolve a história, o que pode ser? Pode ser o físico, o psicológico ou o social. Aí aqui, gente, existe uma coisa, o tempo cronológico ele também pode indicar, por exemplo, a sequência dos fatos da história, não é verdade? Sim, sim, sim. Agora, a coisa que eu não entendi direito foi o tempo psicológico. É como se fosse tempo dentro da mente dos personagens. Sim, exatamente. Exatamente. Aí existe também, gente, a apresentação, certo? O que é essa apresentação? Também chamado de introdução. Ó, o Carlos aqui, né, pede a vocês para escreverem um texto. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o meu texto ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, não é isso? Então, né? Quando o Carlos ele vai trabalhar com a produção textual, ele sempre vai dizer, inicie com a introdução. E essa introdução, ela pode ser chamada também de apresentação. Eu vou apresentar o meu texto, tia, certo? É a mesma coisa de uma introdução. Você está começando, certo? Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolve a trama, certo? É nessa apresentação, é nessa introdução, certo? Que eu vou apresentar os personagens, o local, o tempo, todo o desenvolvimento que vai acontecer na minha história, certo? Aí eu venho para o desenvolvimento. Eu já fiz a apresentação, certo? Que essa apresentação pode ser chamada de apresentação, mas também pode ser chamada de introdução,
certo? Aí eu fiz lá tudo bem bonitinho. Aí eu vou entrar no desenvolvimento, certo? Aqui, a grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Já o desenvolvimento, eu vou focar o quê? Eu vou focar o desenvolvimento da história, as ações que os personagens, certo, vão desenvolver. Em seguida, eu vou trabalhar com o clímax, que é o quê? Parte do desenvolvimento da história, o clímax designa o momento mais emocionante da história. É aquele momento que você se emociona, que você chora, que você ri, que você fica com raiva. E, por fim, vem o desfecho, que também pode ser chamado de conclusão, certo? Eu posso chamar desfecho, certo? Mas também eu posso chamar de conclusão. Ele é determinada pela parte final da narrativa, onde a parte dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos, certo? É ali que tem que ter o fechamento do meu texto. Não pode acontecer, pessoal, um texto sem um desfecho, um texto sem uma conclusão. Isso não pode acontecer, certo? Aí vem os tipos de narrativas também, chamadas de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificada como, que eu já falei para vocês, o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Esse narrador personagem, ele faz o quê? Ele narra na primeira pessoa, mas ele também participa das ações, ou seja, ele participa da história. E existe também o narrador observador. Esse narrador, ele é escrito em terceira pessoa. Esse tipo de narrador, ele conhece o fato, porém ele não participa da ação, ele só observa, certo? E existe o narrador onisciente. Esse narrador, ele conhece todos os personagens, toda a história, toda a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa, enquanto quando apresenta o fluxo de pensamento dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Ou seja, o narrador onisciente, ele conhece toda a história e ele sabe até dos pensamentos do personagem. Porque aqui Tinha uma coisa que eu sempre fico com vontade de saber, porque assim, eu nunca li um texto, pelo menos não que eu saiba, um texto no qual se utiliza o narrador onisciente. Porque eu também não sei como deve ser um texto com a narração desse tipo de narrador. Não saberia dizer como ela é. Pronto, eu acho que eu trouxe aqui nesse slide, não sei se tem aqui, mas eu vou trazer um exemplo para você, tá certo, meu amor? Se não der tempo eu passar hoje, eu passo na próxima aula, ok? Sim. Aí eu venho também, certo, falar um pouco sobre os discursos narrativos, certo? Que discursos são esses? São os discursos direto, os discursos indireto e os discursos direto livre, certo? Aí eu trago aqui para o discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala, certo? Discurso direto, o próprio personagem, ele fala. No discurso indireto, certo? O narrador interfere na fala do personagem. Em outras palavras, é o narrador em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala dos personagens, certo? E agora tem uma dúvida aqui. Sobre o discurso indireto. Aqui diz que quando o discurso direto é o narrador que, por exemplo, utiliza a fala do personagem, mas da maneira dele, né? Da maneira dele. Agora uma pergunta. Da maneira dele. É possível que um outro personagem mesmo, presente na história, utilize o discurso indireto? Por exemplo, vamos supor que o personagem principal esteja no hospital, que ele pede ao outro que dê um recado a seu amigo. E ele deu o recado a ele com um discurso indireto? Não,
Não, Taiman. Porque, ó, presta atenção, o discurso direto é quem? É a própria personagem que fala, certo? É você mesmo que tem que falar para ser o discurso direto. Eu não posso mandar recado. Indireto, tio. Falei indireto. Ah, indireto sim. Indireto sim. Pode Certo? ser não só o narrador, como também um outro personagem da história. Pode. O indireto pode. Pode sim. Certo? Ó, no discurso indireto, o narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é o narrador em terceira pessoa, em vez que não aparece a fala dos personagens. Sim, Taima. Sim. Tá certo? Aí eu venho para o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Aqui, Taimon, certo? É o discurso direto livre. Aqui eu trabalho com os dois discursos, tanto direto como indireto. É tanto que ele é chamado de discurso livre. Discurso indireto livre, certo? Porque tanto eu trabalho com discurso direto, como eu trabalho com o discurso indireto, certo? Aí eu vou trabalhar com os dois, ok? Pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui, né, gente? Já é 1h40, o outro professor vai já entrar. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse slide, certo? Eu vou finalizar ele, quando terminar é que eu vou passar um questionáriozinho para vocês, ok? Então, vamos finalizar esse conteúdo. Tem atividade não, né? Não, meu amor, não vai ter. Não entendi, Taima, o que foi? Não, eu perguntei se vai haver atividade. Não, hoje não. Viu, amor? Então quer dizer que no Google Sala vai ter só um slidezinho lá, né? Sim, meu amor. Esse slide aqui, porque esse conteúdo ele vai cair na prova, tá certo? Ok. Então, pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Eu tenho tirado todas as dúvidas de vocês. E na próxima aula a gente continua com esse mesmo material, ok? Só que eu vou ter questãozinha para vocês debater, ok? Então, grande beijo.